Testemunhas voltam a negar ilegalidade de decretos de crédito suplementar editados por Dilma Rousseff. Senado questiona a entrada da Polícia Federal no apartamento de Gleisi Hoffmann. E projeto pode regulamentar gastos de cartões corporativos. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta sexta-feira. A Comissão Especial do Impeachment ouviu hoje duas testemunhas de defesa da presidente afastada Dilma Rousseff. Eles negaram que os decretos de crédito suplementar tenham desrespeitado a Lei de Responsabilidade Fiscal ou a autorização do Congresso Nacional. Francisco Ibiapina foi secretário executivo do Ministério do Trabalho em 2015. O Ministério foi beneficiado com um dos decretos de suplementação orçamentária assinados pela presidente Dilma Rousseff e que, segundo a acusação, não respeitaram a Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, a suplementação precisaria da autorização do Congresso. Ibiapina defendeu a legalidade do decreto. Qual lei autorizava a abertura de crédito em 2015? No meu entender, a LOA, no seu artigo 4º, autoriza a edição dos decretos de créditos suplementares. Senadores pró-impeachment disseram que o TCU não alertou antes, mas também nunca endossou o entendimento do governo. Nas duas ocasiões em que esteve neste colegiado o procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, o doutor Júlio Marcelo, ele afirmou e reafirmou que nunca houve mudança de entendimento daquele tribunal em relação aos casos em apuração. O Tribunal de Contas da União nunca endossou a edição de decreto de suplementação de créditos em descompasso com meta fiscal. A segunda testemunha de defesa foi Marcos de Oliveira Ferreira, ex-diretor de programas especiais da Secretaria de Orçamento Federal. Os pedidos de crédito suplementar passavam por esse departamento. Segundo ele, em 2015, os decretos tomaram como base não a meta fiscal vigente, mas a meta proposta no projeto de lei número 5, que ainda não havia sido aprovado pelo Congresso. A exemplo de 2009 foi feita da mesma forma, ou seja, você fez uma proposta de alteração de meta, mas já considerava isso nos relatórios que estavam trabalhando. Foi isso que... Ou seja, já considerava o PLN 5 como sendo aprovado? O relatório que era feito, ele já considerava a meta proposta. Eu quero, senhor presidente, com a chegada do relator, pedir muito destaque à resposta da testemunha, que eu considero extremamente importante. Acaba de ser dito que o governo federal trabalhava com a meta que estava ainda na proposta do PLN 5, sem a sua aprovação. O senador Castro falou aqui como se fosse uma grande novidade. Nós estamos dizendo desde o começo que a partir do envio do PLN, nós estamos trabalhando com aquela meta futura, porque a meta é anual, e foi o caso em 2009. A Advocacia do Senado entrou com duas ações questionando partes da Operação Custo Brasil, realizada pela Polícia Federal ontem. O ex-ministro do Planejamento do governo Lula foi preso, acusado de participar de um esquema que desviou 100 milhões de reais dos cofres públicos. Ele é casado com a senadora Gleisi Hoffmann. Os agentes da PF entraram no apartamento oficial da parlamentar durante a operação. A primeira ação foi no Supremo Tribunal Federal. Os advogados do Senado pedem que seja considerado nulo o material apreendido na última quinta-feira no apartamento funcional da senadora Gleisi Hoffmann. De acordo com o pedido, não é possível separar os bens que são da parlamentar daqueles que são do marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo. Ele é investigado pela Justiça Federal de São Paulo num suposto esquema de propina que teria desviado 100 milhões de reais do Ministério do Planejamento. Como marido e mulher, obviamente, eles têm bens de propriedade comum. Por exemplo, um computador, um laptop que ambos usam, os filhos usam. Então, é impossível, na prática, cumprir essa ordem judicial fazendo a distinção entre um bem que pertence exclusivamente ao senhor Paulo Bernardo e um bem que
que é de titularidade exclusiva da senadora Gleisi Hoffmann. Na prática, nós temos certeza, nós temos absoluta convicção disso. Foram sim apreendidos bens de titularidade da senadora Gleisi Hoffmann e de titularidade do ministro Paulo Bernardo, do ex-ministro Paulo Bernardo. O advogado-geral adjunto explica que o Senado não quer barrar as investigações. É correto o pedido feito pelo Ministério Público local e autorizado pelo ministro em relação ao ex-ministro Paulo Bernardo. Isso não tem nenhuma falha. A falha foi que eles sabiam que no apartamento funcional da senadora Gleisi Hoffmann seriam encontrados bens de titularidade e propriedade da senadora e mesmo assim essa questão foi ignorada sumariamente pela autoridade que decidiu. Numa segunda ação, o Senado provoca o Conselho Nacional de Justiça e pede que a corregedoria do órgão cobre explicações do juiz Paulo Bueno de Azevedo, da 6ª Vara Criminal de São Paulo. Ele determinou a busca e apreensão na casa da senadora Gleisi Hoffmann. Um juiz ele pode ser suspenso, ele pode receber uma advertência, ele vai responder um processo de acordo com o devido processo legal e no final, de acordo com a culpabilidade dele e de acordo com a tipificação da conduta que ele incidir, ele vai sofrer uma consequência legal se o CNJ entender que houve um desvio ético. O que nós notamos nesse caso é que houve uma atitude deliberada por parte do magistrado de ignorar uma norma de competência e, dessa forma, decidir sem encaminhar o processo para a autoridade competente. O Senado pediu ainda a abertura de inquérito na Polícia Federal para apurar o vazamento de gravações entre o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, e parlamentares. De acordo com a advocacia da casa, as conversas estavam sob sigilo e a publicação dos diálogos configura crime. E a Operação Custo Brasil, que prendeu o ex-ministro Paulo Bernardo, foi um dos assuntos comentados na sessão plenária do Senado desta sexta-feira. As prisões de políticos e empresários no âmbito da Operação Custo Brasil da Polícia Federal e a reação de alguns tentando interferir no Poder Judiciário foram comentadas pelos senadores. Não é possível, senador Moca, imaginar que o que aconteceu ontem tenha interesse político. E é desrespeitoso, especialmente aos magistrados do Supremo Tribunal Federal, que isso tenha algum elo com o interesse político. Está certo o ministro Teori Zavascki. O país está enfermo, é preciso de remédios duros, amargos, né? E isso daí nós vamos aqui no Congresso ter que tomar decisões importantes que afetarão sem dúvida nenhuma a vida das pessoas. E eu me preocupo muito com isso. A violência contra as mulheres, o machismo e o caso de um promotor de justiça que se referiu de forma inadequada ao crime de estupro mereceram o repúdio das senadoras. Fiquei estarrecida, pensei que os meus ouvidos estivessem me enganando de poder imaginar que um promotor de justiça de um estado desenvolvido quanto o Rio de Janeiro, numa banca examinadora de concurso público, faz uma pergunta a um examinado, portanto a um, quem sabe, futuro promotor, o que é mais grave, ele estava tratando de um caso hipotético de estupro coletivo, induzindo, inclusive, o examinado a concordar com ele quando coloca terminologias como esta, né? Um estupro onde 5 pessoas, 5 partícipes, cada um nas suas atribuições, aquele que tem a conjunção carnal fica com a melhor parte, a depender da vítima. Um promotor hoje de manhã me dizia, olha, nós estamos felizes que o machismo no Brasil está acabando. Eu estou dizendo que ele está sendo vigiado. Acabando não está. A inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho foi destacada pelo senador Paulo Paim. Ele trouxe dados sobre essa situação. Enfermeiros, estamos em torno de 1.000. Auxiliar de enfermagem, em torno de 1.200. Técnico de enfermagem, chegamos a 2.200. Assistente administrativo, a 24.246. Quase 100.000 pessoas com deficiência que, graças a essa política das cotas para que eles possam estar na sua atividade laboral, fortalecido pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, vai se tornando realidade. Mais transparência e maior controle dos gastos considerados sigilosos da administração federal. Seguiu para o plenário do Senado o projeto que estabelece normas para os cartões corporativos.
Os cartões corporativos do governo federal foram criados por lei em 2001 para o pagamento de despesas imediatas sem burocracia. De início, os cartões contemplavam apenas as altas autoridades. Mas o benefício foi ampliado para as equipes da presidência, servidores da inteligência e ministérios. O problema veio com a falta de transparência. Em 2015, dos 15 milhões de reais gastos pela presidência da República, 13 milhões e 400 mil foram considerados sigilosos. Até se compreende, em determinados casos, por exemplo, que a ABIN tenha gastos considerados sigilosos, se compreende até que alguns gastos próximos à presidente da República também possam estar sendo classificados como sigilosos, até por uma questão de segurança da sociedade, do Estado, como é alegado em lei. Agora, certamente, muitos desses gastos deveriam sim ser disponibilizados, quer dizer, para que nós soubéssemos efetivamente o que está sendo adquirido e aonde está sendo adquirido. O Tribunal de Contas da União tem acesso a informações fora do alcance dos cidadãos comuns. O controle anual realizado desde 2004 gerou recomendações. Assim, os saques em dinheiro, que chegaram a 41% do total das despesas com cartões corporativos, caíram para 22% em 2012. Mas todos concordam que é preciso avançar mais. A sociedade está clamando por mais transparência, né? O Congresso é um movimento sem volta. Não só as transparências que a própria legislação exige, mas a transparência ativa. Então, com certeza, nesse trabalho, nós vamos nos concentrar também em ver daquilo que está sendo classificado como sigiloso, o que poderia, por exemplo, depois da despesa realizada, ter a transparência colocada para a sociedade, né? O projeto do senador Ronaldo Caiado, relatado pelo senador João Capiberibe, veda os saques em dinheiro, aumenta a transparência e estabelece normas de controle mais rígidas para os portadores de cartões. Segurança de Estado é uma coisa. Agora, quando é para hotelaria de luxo nas viagens, mordomia para assessores, gastos ilimitados para ministros, isto aí é inaceitável num momento de crise como esse que nós estamos vivendo. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e um ótimo fim de semana.